Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e é com imenso prazer que nós trazemos aí mais um tema bem interessante para a gente tratar nessa tarde de terça-feira. Foi um tema que surgiu a partir daí de algumas conversas que eu tive aí com o Júlio, que já aparece aí na tela, sobre aspectos mais amplos, né? A gente está muito acostumado a falar os projetos de energia solar, falar em eficiência de módulo, eficiência de inversor, perdas ômicas, né? Aquelas coisas que engenheiro eletricista gosta, né? Mas como a gente sempre trata dos nossos temas, nos nossos cursos, né? A gente menciona aí a questão da energia solar ser uma categoria de projeto multidisciplinar, né? Onde a gente emprega em vários conceitos, não só de engenharia elétrica, mas de outras engenharias, né? Elementos jurídicos, elementos comerciais e por aí vai, né? A gente, a partir dessa conversa aí com o Júlio, a gente, né, como eu falei, a gente conversou sobre eficiência, né, de uma forma mais ampla. E aí surgiu essa ideia da gente fazer o webinar que a gente apresenta aqui hoje, né, e dando um enfoque na parte estrutural, né, na parte em que os módulos fotovoltaicos são montados. E foi com enorme prazer aí que a gente fez o convite, né, para o Júlio, né, o Júlio aceitou o convite para debater sobre esse assunto. Então, antes de mais nada aí, Júlio, obrigado aí por aceitar o convite e estamos aqui ansiosos para debater esse tema. Não, que isso, Bruno. Obrigado eu da oportunidade, obrigado aí pela participação, pela presença de todos aí que estão nos assistindo agora, né, nessa tarde de terça-feira. E foi um assunto bacana, é um assunto interessante, que a gente vai tratar de uma forma bem leve, né, vamos tentar ser mais, não tão formal, entrar em tantos detalhes, mas é um ponto essa questão de performance, né, das estruturas, é algo relevante, é algo que sai um pouquinho do que todos estão um pouco mais acostumados. Eu acho que tem alguns outros pontos que a gente gostaria aí naquela nossa conversa de compartilhar com todos e que as pessoas pudessem passar a olhar por esses pontos de uma forma mais, vamos dizer assim, exigente com relação ao que está recebendo do mercado, né? Esse é o nosso objetivo hoje. Ótimo. Antes da gente começar, Júlio, deixa eu só dar alguns recados, né? A gente está com uma plataforma nova, né, do webinário, e aí muda um pouquinho, né? Até estou aqui aprendendo ainda sobre essa plataforma, né? Caso aí eu me atrapalhe um pouco, vocês tenham paciência comigo, né? Aqui, ó, a gente vai estar fazendo uma explanação, né? O Júlio vai estar debatendo o tema, tá? Eventualmente a gente vai estar colocando algumas perguntas para ele durante o tema, mas a ideia, durante a explanação, mas a ideia é que a gente guarde aí principalmente o final para fazer esse debate. E aí a gente conta, obviamente, como de costume, com as perguntas que vocês vão colocar, tá? E aqui na plataforma nova, eu peço que vocês coloquem as perguntas aqui na área de QIA, né? Ou Q&A, né? Que é do inglês aí, Questions and Answers, né? Então, é uma área aí da plataforma própria para que a gente coloque aí essas perguntas, e aí facilita aqui para mim, eu consigo enxergar, né, visualizar elas mais facilmente, tá bom? A gente está aí com uma previsão aí de aproximadamente 1 hora, né, para o webinário, e obviamente se a gente passar um pouquinho, eu tenho certeza que vocês não ficarão bravos, né? Júlio, mais uma vez aí, obrigado, né? Já deixo aí o caminho aberto aí para você explanar. Maravilha. Bruno, como a gente falou, como a gente tratou do título do webinário, né? Como que o lado estrutural, como que as estruturas podem colaborar com a questão de performance do sistema. Então, o que a gente queria deixar uma coisa já nesse início da apresentação é que performance de sistema, ela não é somente você ligar o módulo e você ter a sua eficiência e já começar a ter a sua geração, né? No nosso ponto de vista, a questão de performance de um projeto, né, vamos dizer assim, ele é muito mais amplo, ele engloba mais coisas, né? E a gente nota muito isso, a SPIN notou muito isso daí nos projetos que a gente acabou fazendo, onde você tem padrões de exigências maiores, onde você vem com algumas demandas ou necessidades de alguns clientes, onde eles já enxergam isso. Então, a gente achou isso muito interessante, fazer um apanhado de um material, uma coisa breve, né, para todos aí, mas que mostre que essa performance ela é mais do que prender um módulo em cima do telhado e ele gerar energia. A gente gostaria de
abordar um pouquinho mais sobre esses pontos aqui nessa hora que nós vamos passar juntos aqui hoje. Legal? Então, colocando aqui, como a gente fala de performance, a gente fala de performance de imediato, de médio e de longo prazo, né? Então, características de coberturas, né? Entender as características de cada cobertura de um projeto é pensar numa performance de sistema de médio para longo prazo. Respeitar essas características. Às vezes, o óbvio não é, às vezes, quando você for levar um pouco mais a fundo o estudo, eu olho tal telhado e falo, não, aqui está resolvido, aqui está claro, aqui está... Não. Então, tem alguns casos aqui que a gente vai compartilhar e vamos mostrar que, às vezes, o óbvio não é também uma verdade pura. Ele pode ter alguns pontos a ser questionados e ter uma avaliação mais profunda das características das coberturas que nós vamos falar hoje. O objetivo é mais falar sobre telhados em si do que propriamente até usinas de solo neste momento, né? Nós falamos em seguir especificações de montagem de módulos, né, e de demais equipamentos que compõem o sistema, né? Então, isso também é pensar numa performance de médio para longo prazo. Não adianta eu fazer o meu mais rápido agora, mas não colocar e deixar outros equipamentos vulneráveis. E vulneráveis ao ponto de que eu poder ter problemas com garantia. Então, né, não adianta eu descer do telhado, legal, ok, está tudo funcionando, mas se amanhã o dono dessa instalação for precisar acionar alguma garantia, você ter a parte estrutural, ter comprometido ou ter colocado sobre uma análise ou sobre uma questão de risco, né? Então, isso também está, no nosso ponto de vista, relacionado sobre uma questão de performance de sistema. Outro ponto são as manutenções pós-montagem, né? Então, o que a parte estrutural, o que um bom layout pode ou não impactar diretamente nesse quesito. Redução no tempo de montagem. Isso também é performance, né? Redução no tempo de montagem por cada vez o mercado, a SPIN, nossos concorrentes, enfim, o mercado evolui, né? O mercado da parte de módulos, de inversores, tem evoluções grandes ano a ano, e a parte de estrutura também, né? Hoje o meu pessoal de engenharia está lá full time trabalhando com isso e sempre pensando em evoluções. E essa redução do tempo de montagem é pensar na performance dos instaladores, né? Cada coisa que a gente evolui, cada nova tecnologia que a gente põe isso no mercado, a gente está pensando numa melhor performance do instalador para que ele tenha mais competitividade de custo, e a gente vai mostrar um caso aqui para poder exemplificar e abordar isso de uma forma mais clara também. E a questão de inovações constantes, aí é um ponto que nós vamos colocar no final, sobre as evoluções do que a SPIN está colocando para o mercado para deixar o pessoal de uma forma mais abastecida de informação, com produtos mais competitivos e com produtos também mais práticos e mais rápidos de serem instalados. Ok, Bruno? Tranquilo até aqui? Você vê minha apresentação perfeita? Tudo em ordem? Ótimo, tá perfeito aqui. Maravilha. Como eu disse, características das coberturas. Então, nós temos aqui alguns pontos que têm que ser levados em consideração, né? Então, a parte estrutural, eu diria que a gente não pode ter hoje um produto que ele vai fazer tudo, né? Até porque as coberturas que nós temos hoje, elas têm várias características. Podemos colocar aqui e estender por horas, se a gente for explicar de cada uma delas, né? Mas entender hoje a situação, eu costumo dizer que o fotovoltaico ele veio para somar e não para prejudicar. Então, prédios, casas, residências, comércios, indústrias já estão lá, estão trabalhando de uma forma plena, estão abrigando pessoas ou dando espaço para que pessoas desempenhem seu trabalho. Então, o fotovoltaico ele tem que vir por uma questão de somar, de trazer benefício, e não malefício, né? Então, entender a questão das coberturas, das características de cada telhado e buscar no mercado estruturas que conversem, que tenham essa interação, essa interface com os telhados hoje em si, né, propriamente ditos, de uma forma harmônica, é fundamental. Você colocar uma estrutura que você não vai comprometer a garantia, se o prédio estiver indo em garantia, ou em qualquer outra questão, que você venha a colocar uma estrutura que ela vai prejudicar de alguma forma,
Isso não pode acontecer, né? Então, o lado das estruturas, ela impacta diretamente nessa questão, né? Então, isso é importante, essa pré-análise, por uma questão pós-montagem de você não ter acionamentos constantes de ter que fazer uma manutenção ou coisas do tipo. A questão de cargas permanentes e acidental dentro de um telhado. Você vai colocar um fotovoltaico, em outras oportunidades, eu com o Bruno já comentamos sobre isso, né? Se a gente for pegar construções que foram feitas de 3, 4 anos para trás, vamos imaginar, quantas construções dessas foram pensadas em receber um sistema fotovoltaico? Então, há uma grande possibilidade de um número mínimo de obras que foram feitas, né, de um tempo para trás, que foram pensadas numa sobrecarga para receber o fotovoltaico. Então, essa determinação, essa situação de colocar o fotovoltaico é algo incrível, tem que ser posto, e é uma situação que vai se abranger cada vez mais. Mas entender onde está sendo colocado, se for necessário pequenos reparos para que se adeque a essa nova realidade, é fundamental. Isso também é uma questão de você pensar numa performance de sistema de médio para longo prazo. Você não pode colocar em risco a sua cobertura, não pode colocar em risco o seu sistema, as cargas que já foram pré-determinadas na época de concepção do projeto do edifício, né, da parte civil, por um sistema fotovoltaico. Tá? Então, esse é um ponto que entra muito em pauta nessa linha. E a definição de pontos de apoio. Então, eu tenho uma cobertura, mas eu não posso fazer uma fixação direto cobertura. Eu vou ter que buscar pontos de apoio. Aí é um outro ponto ainda mais criterioso ainda, porque você pode ter vários tipos de ponto de apoio, como aço, madeira, concreto, aonde eles possuem características diferentes, e essas características podem parecer, num primeiro momento, vamos dizer assim, desprezíveis, mas nós, infelizmente, estamos vendo aí alguns acidentes, alguns casos acontecendo na prática, aonde as pessoas não estão fazendo o uso correto, não estão fazendo a junção de estrutura de fotovoltaico com essa cobertura de uma forma respeitando o lado da construção civil. Então, dentro de tudo isso, às vezes, se não for possível, né, você está identificando isso, buscar a opinião, buscar ajuda, né, de um profissional da área para contribuir com isso é fundamental, né, porque aí você entra por um lado de uma análise estrutural. Então, buscar essa informação, ter uma engenharia compartilhada, vamos dizer assim, né, você não deter toda a responsabilidade do projeto, é fundamental quando você fala em obras, eu diria até de médio para grande porte. Eu acho que isso é algo bem prudente de ser feito antes do início de qualquer tipo de instalação. Ok, Bruno, algum ponto com relação a essa linha dessa pré-análise de coberturas e vigamentos e pontos de apoio? Enquanto tá tranquilo, Júlio. Até eu vou deixar aqui para a gente fazer as perguntas mais para o final, né? Legal. Aí a gente explora bem cada um desses pontos aí. Perfeito. Bom, na sequência aqui, Bruno, que eu queria compartilhar um caso. Isso aqui são casos reais, tá? Casos reais Brasil. Então, nós temos aqui situações, né, de projetos que foram executados e que as pessoas nos procuraram por situações como essa de problemas, né? Então, a gente olha, não vamos explanar cada tipo de telhado aqui, mas vamos dar alguns pontos, algumas características de alguns principais que a gente está vendo que está tendo uma demanda muito grande por projetos. Então, esse aqui é um telhado, esse é um projeto em telhado tipo W, de concreto protendido, e aonde a gente vê em alguns projetos que a gente já se deparou aí com a concorrência, a gente notou que o cliente final recebeu informações que nesse telhado qualquer coisa pode ser montada em cima, que o telhado é um tanque de guerra, que qualquer coisa para ali em cima. Não é verdade, né? Então, como eu disse lá no começo, às vezes o óbvio ele não se traduz uma realidade plena, né? Às vezes não é tão claro como parece, né? Então, esse é um caso que o cliente nos procurou, tá? Ele teve esse problema. As telhas, né, elas possuem, como eu disse, volto a dizer, características. Ela pode ter uma aparência robusta, ela pode ter características ali que mostrem que ela tem uma robustez enorme, mas quando você busca informação com os fabricantes, você vai entender
que às vezes uma telha como essa, que ela é extremamente robusta, que ela pesa toneladas cada telha dessa, ela tem boa parte da sua carga, quase que uma totalidade, para poder suportar um grande vão livre. Ela tem deformações constantes, ela tem imperfeições de montagem, ela tem características que ela não permite ter grande tração de efeito de vento, aonde ela não vai ter uma resistência, ela não vai ter uma estabilidade plena para poder suportar. Então, eu volto naquele ponto. Performance não é colocar o seu módulo no ângulo que determina a latitude da sua região. Isso, ok, você está pensando na geração de energia e você está colocando lá, como um caso desse daqui, foi 23 graus, colocando um módulo para fazer a geração dele nesse caso. Com 23 graus, ele gerou uma carga de vento que o final foi o que vocês estão vendo aí. Né? Então, essa estrutura está toda solta devido à angulação que foi posta e a forma com que fez a fixação da estrutura com o tipo de telhado. Então, volto mais um ponto a dizer, isso é uma performance ruim. No primeiro momento, o instalador saiu da obra com os módulos funcionando no ângulo correto para sua latitude. Mas alguns finais de semana depois, isso aconteceu num final de semana, essa situação que houve, há mais ou menos acho que uns 2 meses atrás, se não me falha a memória, quando eu recebi do cliente essas imagens, e o projeto não teve um fim, né? Não teve nenhum começo de vida muito agradável, né? Como a gente pode ver, a situação ela não foi das melhores. E aí que a gente volta ao ponto. Então, você pode ter um sistema nesse tipo de telhado correto. Você pode ter ele funcionando em harmonia com a cobertura. Nós já temos projetos nesse tipo de telhado instalados há mais de 2 anos, sem nenhum problema, zero de problema. Tá, Júlio, mas você está mostrando para mim um sistema que a angulação do módulo você não está deixando com o que é o correto, para o estado de São Paulo, com 5, 6 graus de inclinação. Não. É uma questão de pensar num todo. É uma questão de entender características da cobertura, as características mínimas e pré-requisitos do fabricante do módulo e entender a resistência que o pessoal de engenharia civil do cliente está mostrando sobre a questão da telha, ou propriamente o fabricante da telha. Então, é criar uma harmonia entre todos esses 3 pontos, resistência de estrutura, resistência de telhado e requisito mínimo de angulação do módulo, do fabricante do módulo, isso causa um sistema com maior longevidade. Né? Ao contrário do que nós mostramos na primeira foto. Ângulo perfeito, tudo correto com a região, porém, vida útil do sistema não teve meses e você já apresentou um problema. Então, dessa forma, ele dá mais trabalho, mas esse tipo de expertise e buscar esse tipo de informação com nós, fabricantes, te ajuda para projetos. Então, recentemente nós fizemos um projeto nesse tipo de telhado de 1,5 MB, onde nós fomos a única empresa que foi lá apresentar a estrutura e que o grupo aprovou. A única. Por quê? Porque ele ouviu esse lado nosso. A gente estava preocupado não somente com a geração de energia e não somente em vender um produto, mas vender um produto que ele respeitasse e tivesse o aval e a aprovação de engenharia civil, da parte de fotovoltaico, do fabricante do módulo, do fabricante do otimizador de potência e principalmente da engenharia de compra do cliente, que ele queria um aval e um ok de todo mundo, que ele não ia ter problema com isso e nem ter a perda de garantia da sua cobertura. Ok, Bruno? Ok. Ô, Júlio, até queria fazer um comentário sobre esse ponto, né? Muito bem colocado por você, sobre essa questão, né? Tem até algumas perguntas que estão surgindo aqui, sobre essa questão de corrigir entre aspas, né? A angulação ou a inclinação ou a orientação dos módulos, né, para o projeto de energia solar. Certo. E até a gente soltou um artigo aqui no Canal Solar, né, mostrando, a gente fez uma série de simulações, né, mostrando no PVSys, inclusive, né, como as possíveis otimizações que poderiam ser feitas, mudando essa angulação, né, ajustando na estrutura algo parecido, né? E até uma das coisas, eu vou colar aqui para vocês o link aqui para os participantes, né? Uma das coisas até que a gente explorou é que assim, né, não dá para você fazer tudo em projeto, né? Para quem é da engenharia, e a grande parte dos participantes sabem disso, né? Ao se alterar uma coisa, você ganha e perde, né? E aí a gente tem que fazer a conta do que você ganhou e o que você perdeu, tá?
Aí a gente fez, nesse artigo aí que eu comentei, não é simplesmente mudar a estrutura sem fazer nenhum tipo de reforço nessa estrutura, né? Você vai ter que ter, como o Júlio colocou ali, você vai expor os módulos e a estrutura a uma ação maior do vento, entre outras coisas. Então, ao se fazer, né, lembrando que a gente sempre faz a coisa certa, né? A gente não faz nada que não faz sentido do ponto de vista de engenharia. E quando a gente faz essa conta, fica mais caro, né? Você pega o incremento, né? Até tá bem interessante nesse artigo que eu estou mandando para o pessoal aqui. O incremento da geração, ele não paga o aumento dos custos, o aumento. Até a gente não levou em consideração o tempo, né, de montagem desses projetos. Certo. E aí, Júlio, eu queria aproveitar, você é um especialista nisso, eu queria que você fizesse os seus comentários sobre essa situação também. Ô Bruno, eu falo para você que tem uma frase que eu costumo dizer que a opinião mais sincera de uma pessoa é quando ela vai de encontro, ela vai no lado oposto do interesse financeiro, né? Porque normalmente as pessoas defendem o que ela vende, o que ela tem ganho financeiro, né? E eu costumo dizer para todo mundo que me procura, fala, olha, eu tenho um sistema que eu preciso fazer uma correção de sul jogar para norte. Eu estou com um telhado com uma viga de madeira. Eu sempre falo, coloque módulos a mais, mas não faça a correção. Tá? Exemplo puro é minha casa e vários outros. E tem gente que se estranha e a pessoa fala, mas você vende estrutura. Você está falando para mim colocar mais módulo e não usar sua estrutura? É a estrutura mais cara que eu tenho, é para fazer correção de ângulo. É a mais cara, disparado. Tá? Ela chega a ser muito mais cara do que qualquer uma outra e qualquer outro sistema. É muito mais caro um ajuste de inclinação do que um suporte de trapezoidal. E eu sempre falo, não faça um ajuste. A carga que você transfere para o telhado, ela é muito maior. Telhado tem uma carga pré-determinada, estabelecida por norma, que um telhado tem que suportar de ação do vento. Toda vez que eu elevo, voltando aqui à foto, eu elevo, nesse caso, de 23 graus, eu aumento a minha projeção do módulo sobre essa captura de vento. É uma vela. É um efeito de uma vela. Uma vela fechada, o vento bate no mastro e vai passar reto e ele não vai levar um barco, né? É a mesma coisa com o módulo. Eu abri ela está segurando, ela está retendo o vento. E para onde que essa carga vai? Para os pontos de apoio. E o telhado está preparado para toda essa carga? Ele não foi preparado. Ele está num plano com inclinação onde ele tem o efeito aerodinâmico quebrado. Quando eu jogo essa aresta, essa aleta ali para reter vento, é um problema. Então, a gente vê muitos sistemas como esse, até no próximo slide está um exemplo de um telhado trapezoidal com ajuste de inclinação, que eu acho um crime. Eu acho um crime. Eu assim, é o produto mais caro meu para vender. Venda ele para laje, porque daí tem várias características para ser adotado na laje. Para telhado, eu diria que se você faz uma avaliação, nós já provamos para cliente, tá, Bruno? Já provamos em número para cliente, que o cliente falou, não é possível. Nós mandamos, minha engenharia mandou um memorial e falou, seu telhado vai receber uma carga de X quilos por ponto de apoio. O cliente apresentou para o engenheiro, o cara falou, nossa, pelo amor de Deus, não tem como. A telha não suporta isso. Então, é uma coisa que realmente vai contra o nosso interesse financeiro, mas com isso a gente ganha credibilidade e a gente ganha uma vida mais longa, entendeu? Não adianta dizer sim para todos os projetos agora. Então, é uma posição que a SPIN tem. Eu sou muito contra essa inversão de ângulos sobre telhados. Eu acho que isso é um risco enorme para um sistema. Ótimo. Obrigado aí. Na sequência, então, aqui, né, para a gente não se abranger demais, então você olha características como essa, né? Um telhado fibrocimento com um sistema de estrutura de trapezoidal. É aquela brincadeira, né? O produto pato, né? Ele não voa bem, não nada bem, não anda bem, mas de tudo ele faz um pouco. Então, isso não pode. Se você olhar o datasheet de um fabricante de telha de fibrocimento, onda baixa, ou até mesmo caletão, ele não permite apoio sobre a telha. Ele não permite. Isso gera um efeito chamado de ruptura transversal, que eles falam. Tá? Isso em contato com o fabricante dessas telhas. Tá? Você coloca um ponto de apoio sobre ela, você cria um esforço contra a laminação, contra a fabricação do produto. Então, eles chamam isso como ruptura transversal, né? Onde você cria ponto de quebra. E isso, se você tiver um problema de quebrar a telha e for acionar uma garantia ou uma reclamação, eles conseguem de uma forma super tranquila. Isso eles me falaram, Júlio, isso aí é muito fácil para nós. Você fez o que a gente não pediu.
né? A gente não falou para você que você pode apoiar peso sobre a telha, né? A telha, ela tem uma resistência sobre um vão livre para suportar a ação de vento, de chuva, né? Dessas cargas que você tem acidental, né? Porque ela vem e ela vai com o tempo, e mais a carga da telha sobre um vão livre em balanço. Agora, apoiar uma carga permanente sobre ela, não. Eu confesso que já li vários manuais de instalação de telhado, tanto esse convencional quanto os caletão, e não demonstra ali, em lugar nenhum, que você pode colocar carga permanente sobre essa telha, né? Então, esse tipo de situação, colocar o mesmo produto dentro do cerâmico, né? Se for falar com um fabricante de telhado cerâmico, ele também não quer que você faça furos na telha. É um assunto polêmico, pessoas podem perguntar, podem falar, mas o fabricante ele não recomenda, porque você tem um processo de cura da telha, que se você fizer um furo pós esse processo de cura, você deixa a telha vulnerável à ruptura, à trinca e, consequentemente, possíveis infiltrações, né? Na mesma linha, você vem aí, né, com sistemas dessa forma, utilizando um mini trilho dessa forma, e você vem colocando o módulo aí muito próximo ao telhado, deixando aí um outro ponto descoberto que a gente vai entrar, que são características de exigência de fabricantes dos equipamentos, no caso aí dos módulos. Aqui, ó, ângulo de inclinação. Então, essa telha trapezoidal no Brasil, a mais espessa que nós pegamos até hoje chegou a 0,58 de espessura. Então, se nós fizermos um cálculo rápido com a engenharia nossa de carga de vento que esse triângulo vai estar trabalhando, eu acredito que o arrancamento nessa telha ele não vai ser algo tão difícil de acontecer. Relativamente vai ser fácil você transferir toda essa carga para uma baixa espessura e você ter a ruptura do sistema e, consequentemente, aí um dano maior. Se ficar só no material, pois bem, o problema é que a gente normalmente tem pessoas, né, tem vidas em volta deste sistema que já deve estar lá operando, né, em si. Né? Você tem uma indústria, um comércio, uma residência por baixo, onde deve ter pessoas transitando. Então, isso é uma questão que você deixa muito vulnerável o seu sistema, né? Você deixa ele numa condição que é difícil você comprovar que isso daqui não vai poder ter um problema em algum momento com as ações de vento e que podem estar acontecendo sobre ela. Na situação, a gente vem aí com mais um ponto, né? Essa questão aí dos produtos em si, né? Então, você tem telhados que eles têm também, até mesmo na linha metálica, eles têm uma diferença entre um telhado trapezoidal e, às vezes, um telhado ele no plano ondulado, são resistências totalmente diferentes a peso, a carga permanente sobre ele, totalmente diferente. Então, é difícil você trabalhar com a mesma coisa em telhados diferentes. É por isso que eu volto a dizer, né? Em algum momento, por alguma outra parte da sua obra que você for questionado, você pode ter colocado um material sobre o seu telhado que ele vá contra, né, uma outra especificação, né, da parte estrutural que está fazendo a cobertura aí do imóvel em si que foi feita a instalação. E aí a gente volta ao ponto. Então, temos um telhado ondulado, a resistência da telha é baixa, eu não posso ter apoio sobre ela, fixação na viga. Então, eleva o sistema, deixa o sistema longe, né? Coloca a fixação sobre a viga e não mais sobre o telhado, porque o telhado mostra os números que ele não está apto a receber aquela carga permanente sobre o telhado. Então, vamos buscar o vigamento e vamos elevar. Tem um telhado caletão, tá? Mas é um problema, Júlio, porque o vão livre de um telhado caletão é 4, 5, 6 metros de distância. Ok, né? Então, o fabricante da telha não permite que você apoie sobre a telha. Tá? Isso já tivemos conversa em ligação com o fabricante e eu junto com o cliente, tá, Bruno? E o fabricante falou, não, você não pode colocar 10 quilos no meio desse telhado. Eu não te aprovo porque não está no meu manual, né? Essa determinação. Então, você entra com soluções. Né? Então, hoje nós já temos projetos, para você ter uma ideia, dependendo da região do Brasil e a situação, nós tivemos projeto que o nosso trilho atendeu 6 metros de vão livre. 6 metros, respeitando o aumento fletor, apresentando o memorial de cálculo para o cliente validando com a sua engenharia de compra, né? Então, são situações e situações. Então, num caso desse, o que o fabricante da telha pede? Não pode ter apoio sobre a telha. Ok, minha solução é essa.
Júlio, mas meu caso é 6,5 metros. Eu falei, poxa, não tenho solução. Mas fazer o errado não é, né? Fazer o errado não é o melhor caminho, no meu ponto de vista. Mas aqui você resolveu, olha. O trilho está flutuando sobre a telha, não tem apoio nenhum, não tenho transferência de carga nenhum. Estou buscando a viga lá embaixo, puramente. Puramente. E aí na viga, a gente tem teste de pull-out, aí a gente tem outras garantias que a gente pode ofertar e não deixar em risco ou ir contra o manual da telha. Olha só, então o sistema aí, ó, você tem basicamente perto de 4 metros de vão livre e o sistema está montado, sem nenhum tipo de problema. Um sistema de cerâmico também, ó, módulo longe da telha, entendeu? Feito o entrelaçamento com o sistema de gancho, de roof hook, para que você mantenha a característica do telhado. O telhado não fiz corte, não fiz nada, ele está lá montado da forma correta. Ok, Bruno? Ótimo, podemos seguir. Legal, vamos falar de especificação. Então, não adianta eu montar um sistema fotovoltaico e eu começar a colocar em xeque as garantias dos demais. Né? A estrutura, ela representa de 5 a 7, 8% do sistema. Mas eu não posso usar isso para colocar em risco a garantia, deixar em xeque a garantia de um módulo, de um microinversor, de um inversor, ou qualquer outro equipamento que seja acoplado a ela. Né? Então, às vezes, eu tenho milhares de fotos aqui, mas às vezes a gente pode colocar uma coisa e falar, Júlio, isso é uma barbaridade. Ok, uma barbaridade, mas acontece. Né? Então, os módulos fotovoltaicos, eles têm características. Eles têm características de ponto de fixação, de distância, ele tem características de ângulos, ele tem várias características que têm que ser seguidas. Então, utilizar um clamp, e muitas pessoas, Bruno, eu já tive conversa com instaladores que falaram, nossa, Júlio, juro, confesso, nunca tive acesso ao manual de instalação de um módulo. Confesso. E aí eu tenho comigo uma biblioteca minha que eu pego de várias marcas e contribuo, passo para a pessoa. Porque tem informações lá que são extremamente relevantes. E eu prometo que hoje eu não vou entrar no assunto de aterramento, tá? Eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Mas desse ponto de vista da questão, é fato. Eu já vi pessoas que perderam garantia de módulos, que acionaram a garantia, e ele colocou um clamp numa posição errada. E quando a empresa foi fazer a checagem da avaliação do módulo, ele falou, olha, seu módulo teve quebra de célula, perdeu eficiência, porque você colocou um clamp nas extremidades, né? Você colocou dessa forma. Ou você encapsulou o módulo e teve um problema de condensação, tá? Então, essas são situações que a pessoa deixa, né? Sai fora do manual, sai fora de pré-requisitos que está lá no manual. O manual de instalação não é o datasheet, né? Manual de instalação de equipamentos. E lá ele coloca parâmetros, né? Ele coloca alguns parâmetros mínimos a serem seguidos. E isso é algo que, se você colocar a estrutura de uma forma inadequada, e você mandar lá e falar, oh, meu material teve problema, aí você manda uma foto dessa, com um clamp desse, qual é a probabilidade de você ter uma quebra de garantia por você não ter aplicado um produto da forma correta? Muitas pessoas não sabem, Bruno. Clamp precisa ter comprimento mínimo, tem que ter posição correta, tem uma carga referente à região que ele vai trabalhar de vento, onde ele tem os posicionamentos corretos. E isso é uma coisa que a gente discute bastante, a gente fala com os fabricantes de módulos. Assim, a gente já fez até webinar junto com fabricantes de módulos para mostrar isso. E eles mostraram muitas coisas em números, né? O que uma instalação dessa forma faz perder dinheiro, além de garantia. Perder dinheiro uma instalação dessa forma, incorreta, em relação a uma instalação correta. Então, isso é legal, isso é bacana que as pessoas tenham esse senso, pensando no projeto para médio e longo prazo, né? Então, isso é também um ponto a se levar em questão de performance, né? Inclusive... E aí a gente... Perdão, desculpa. Não, eu vou deixar você concluir, e aí depois eu faço uma análise aqui para a gente discutir aqui, mas pode terminar aí a tua explicação, me desculpa. Legal. Não, rapidamente, essa aqui é a questão do aterramento, né? Então, hoje a gente tem N situações, é um assunto bem polêmico no mercado, essa questão do aterramento. Então, hoje, é o que eu falo, tá? A Spin, ela não tem um clamp de aterramento. Até porque os manuais de instalação dos fabricantes de módulos, eles não pré-determinam um clamp de aterramento, né? Então, hoje você tem uma solução que eu diria que ela é prática e rápida, porém, ela não é balizada por um fabricante de módulo. Ela não tem esse balizamento.
né, de uma manutenção de garantia. Ele não consta no manual de instalação do fabricante. E é o que eu digo, mais uma vez, é uma peça simples. É uma peça que a Spin começa em dias a produzir. É muito simples. Mas nós não temos o conhecimento técnico. Então, o que é um bom clamp de aterramento? O que é um bom sistema de aterramento? Eu utilizo um cabo de no mínimo 4 a 6 milímetros, uma porca estrela, uma arruela e um parafuso com torque de tanto. Aí eu vou ter escoamento da minha corrente. Ok, legal. Isso é o correto, está no manual. E o outro? Qual que é a outra forma? Então, isso é uma coisa que a gente deixa muito claro. Então, a Spin vai ter isso um dia? Pode ter a qualquer momento. Desde que a gente tenha um aval dos fabricantes de módulos e que eles comprovem que se tiver um problema daqui 2, 3, 4, 5 anos, ele volte e ele fala, olha, você teve um problema, você teve... Eu vou dizer uma bobeira muito grande agora, Bruno, até porque não é minha responsabilidade isso, tá? Você não teve uma passagem de corrente adequada e o seu módulo teve um problema por causa disso. E aí o meu clamp foi o fator dele ter uma quebra de garantia. Eu não vou deixar meus clientes nessa situação. Eu não posso deixar meus clientes nessa situação. Então, a hora que tiver uma pré-especificação de fabricantes de módulos, que uma chapa de aterramento ela pode ser aplicada corretamente, vai ser um prazer para nós fazer. Até hoje eu nunca recebi um e-mail de um fabricante falando que isso pode. E aí você vê esse tipo de situação, né? Como você está aí na foto. Então isso daí acabou com a garantia. Isso perdeu a garantia do módulo, né? Então, mas é o prático. Mas é o prático. Mas fala, isso é o extremo. Eu também sei que é o extremo. Eu também concordo. Mas é o que o mercado está fazendo. Infelizmente, hoje a gente vê isso daqui. Isso aqui não é um caso esporádico. Eu já visitei obras onde eu vi isso daí sendo feito, né? Então isso não é um caso único, não. Eu tenho certeza que a gente tem mais sendo feitos dessa forma sem a aprovação, né? E vamos dizer ali a, a chancela ali dos fabricantes de módulo falando, olha, pode fazer que isso está ok. É uma situação realmente um pouquinho delicada esse tipo do problema do aterramento também. Não, é interessante isso daí, até o ponto que eu queria colocar, né, até te interrompi ali, mas você falou muito sobre especificação de fabricantes, né, e eu acho que isso é uma coisa muito séria, né, e talvez seja o principal papel do integrador, né, várias pessoas que estão participando do webinar aqui são integradores. Na minha opinião, uma das principais funções do integrador é ele realmente criar, né, um sistema, né, com todos esses componentes e equipamentos, respeitando todos os limites de especificação desses fabricantes, desses produtos. Tá? E isso é integrar, né? Então, você tocou no ponto, por exemplo, da questão dos pontos de fixação do módulo, né? Falou de telha também, né? Que os fabricantes da telha recomendam e não recomendam. Então, é uma coisa que os integradores têm que pensar. Se você usa, né, todos os equipamentos dentro das especificações que o fabricante colocou, né, você não tem exposição a não ter a garantia sendo coberta. Né? Não tem, eu acho que você colocou a tua aplicação dentro dos limites, os componentes têm que suportar. Né? E eles vão suportar, porque eles foram testados, validados para isso. Então, é uma forma de você cuidar, né, da garantia dos produtos e do sistema que vai ficar para o cliente final depois, e para você também, né? Eu acho que né, para o instalador, isso daí é uma baita de uma coisa boa, né? Você fazer um projeto e ter certeza de que caso aconteça alguma coisa, né, você está coberto aí pelas garantias e por tudo. E até ali eu queria comentar sobre essa solução aí do aterramento, né? Eu também não conheço nenhum fabricante de módulo que valide uma coisa dessa, né? O cara furou ali o frame do módulo, né? Expôs o equipamento a situações que, de fato, ele deverá ter um problema de garantias aqui. E, Bruno, é o que eu falo, cara, nós não somos detentores da verdade plena, né? Então, tipo assim, qualquer pessoa, olha, tal fabricante de módulo agora já oficializou que pode ser feito o uso da forma mais prática. Não tem problema. É que nas últimas 2 semanas eu conversei com 2, 3 fabricantes de módulos a respeito disso, e os 3 não aprovam. Aí ele fala, Júlio, a gente não pode também colocar tudo, é igual o fabricante de carro. Olha, você não pode colocar um elefante em cima do seu carro. Ele falou, Júlio, eu não posso ficar falando tudo o que pode acontecer. A gente só manda um manual. Está fora do manual? Está fora do manual, está passivo de ser questionável. Entendeu? Então, é assim, não podemos. Eu não posso colocar uma situação, assumir uma responsabilidade dessa
e deixar um cliente ou deixar um distribuidor nosso vulnerável. Eu não vou deixar. Porque você pega um distribuidor, ele vende um produto que tem uma característica, ele vende outro que tem outra característica. Eu vou vir com a estrutura que quebra a característica. Quem que é a responsabilidade? Então, eu não posso fazer isso. Ah, mas então você perde eficiência. Tem pessoas que podem não gostar da sua aplicação. Pois bem, mas eu estou protegendo todo mundo. Eu estou protegendo, eu estou deixando todo mundo de uma situação que não estou quebrando a garantia de ninguém, ok? Ok. Isso tem um custo. Uma vez eu conversei com um proprietário de uma dessas distribuidoras do Brasil e ele falou, Júlio, um dia as pessoas vão ver que apertar um parafusinho a mais vai fazer falta, que vai ser bom, que não é tão ruim. E é o que a gente tenta mostrar, né? Que às vezes tem algumas facilidades do mercado que não vou dizer que são ruins, porque eu nunca testei, então eu não quero nem saber. Mas a hora que um fabricante validar isso, vai ser um prazer fazer esse tipo de facilidade. Vai ser um prazer mesmo. O que eu não posso é colocar uma solução que, se eu for sabatinado aqui, na primeira pergunta que alguém me fizer, vai me quebrar, vai deixar eu mal. E se for no começo da apresentação, então, o resto da apresentação já não vai ter mais graça nenhuma, né? Já não vale mais nada que eu disse, né, Bruno? É verdade. Bom, então, seguindo isso, é como eu digo, né? Então, vamos seguir, então, com a fixação dos inversores, de otimizadores, de qualquer outro, nas posições que eles requisitam. Vamos fazer a adequação dos módulos numa distância que estejam, no mínimo, dentro do que os fabricantes de módulos pedem, para que tenha resfriamento, para que você não tenha problema de condensação, tá? Vamos fazer a montagem dos clamps corretos, nas posições corretas, colocando clamps dessa forma, que são os novos clamps nossos, que eles servem para módulos de 30, 35 e 40 milímetros, de uma forma correta, que ele não vai ter nenhum tipo de problema com qualquer manual de instalação de algum fabricante de módulo. Então, são formas que você pode mostrar em documentos, se você tiver um problema de garantia, que você utilizou um produto que foi pensado e criado para este determinado fim. Ok? O segundo ponto, Bruno, manutenções pós-montagem. Gente, ter estruturas, essa parte de fazer a montagem das estruturas muito bem pensadas. Ah, meu cliente precisa zerar a conta dele. E para mim zerar a conta dele, eu tenho que encher o telhado de módulo. É um bom caminho? Nem sempre. Nem sempre, por quê? Um sistema como esse que nós estamos vendo na foto, vou dar um chute, tá? Que ele venha a bater 5 mil reais da conta de 4 mil reais da conta de energia da pessoa por mês. Aí você precisa tirar um módulo lá do meio, precisa fazer alguma manutenção num sistema como esse. Você precisa, pós-montagem, o seu cliente vai chamar uma pessoa para fazer limpeza dos módulos. Como que você faz num sistema como esse? Então, eu vou ter que tirar módulos para poder, sem pisar em cima dos módulos, eu vou ter que tirar módulos, vou ter que desligar todo o sistema para poder chegar até determinado ponto. Então, fazer esse tipo de layout deixa uma situação igual o nosso amigo aqui, tá? Como que ele vai chegar aqui no meio do sistema, né? Então, não vou nem entrar em outros pontos, né, Bruno? Que aí você tem muito mais conhecimento que eu e não é nem minha praia, né? Mas sistema fotovoltaico é um pratinho de sopa, né? O meio vai se esquentando e a dissipação ela vai se perdendo, né? Ela vai tendo mais para as pontas, mas no meio ela se concentra. Então, os fabricantes, como eu digo, eles dizem, eles determinam espaçamentos para que você tenha uma dissipação de calor melhor, para que você não tenha problemas, e que você crie sistemas, né, layouts, que permitam você fazer transitar entre o sistema no pós-montagem de uma forma mais tranquila. Então, os instaladores que estão nos assistindo, tranquilo, todo mundo sabe que não pode pisar no módulo, todo mundo sabe os cuidados que tem que se ter com o módulo fotovoltaico. E o cara que foi contratado só para fazer uma limpeza? E se o cara deu um vazamento no telhado, vai fazer uma manutenção no ar-condicionado, e o cara vem e coloca a mala de ferramenta dele, ele não tem onde pôr algum equipamento, alguma plataforma, e ele apoiar em cima do módulo. Então, pensar no pós-montagem também é uma questão da gente manter a performance do sistema para longo prazo. Também é uma questão de se manter a idoneidade, aí a questão da integridade, né, do equipamento que está sobre o telhado. Ok, Bruno? Legal. Então, aí a gente vem para o outro ponto, que nós falamos sobre rapidez, redução no tempo de montagem. Aí é a responsabilidade de nós, fabricantes. Então, nós temos soluções hoje que estão no nível evoluído e que nós já estamos pensando em novas coisas para isso também. Então, nós substituímos, né, desde o início das nossas operações,
nós substituímos parafuso cabeça-martelo por sistemas de clique de montagem, né? Olha só, onde a pessoa faz esse tipo de montagem de uma forma mais rápida e ele consegue, de uma forma visível, né, de uma forma bem rápida e clara, saber se o sistema está montado de uma forma segura. Então, pensar na redução de tempo é pensar em dinheiro, é pensar em hora homem, é pensar numa redução desse tempo para que cada um, todos nós, sejamos cada vez mais competitivos, né, no que vai se oferecer para o mercado, para o cliente final. Então, nós vemos com solução como essa, sistemas de clique, sistema de travamento do clamp por sistema de atarrachamento, isso daqui quando nós começamos com a linha da Spin, sempre foi esse sistema, né, que nós adotamos, né, olha só. Esse é um vidro de obra mesmo, tá, Bruno? Não tem nada em laboratório, né? É um instalador que nos mandou fazendo a real montagem aí do sistema do clamp, né? Olha só. Então, com isso daqui, o que a gente mostra hoje? Mostra mais do que a eficiência e rapidez na montagem, mostra números. Então, tudo isso tem documentos por cima, tem documentos de pull-out, que nós fizemos com esses clamps, né, sobre esse processo de montagem, para comprovar a eficiência, né? Então, isso é redução, isso é tempo gasto menos tempo gasto na hora da montagem e que você faça uma montagem que você possa se certificar que realmente não tem nada que possa ter dado de errado durante esse processo. Ô, Júlio, se você me permitir aqui, chegou uma pergunta aqui, bem relacionada a esse ponto, né? Sim. Né, até eu perguntando aqui se não tem porca, né, nesse parafuso, né? E como é que é o atarrachamento aí? É por interferência? Como é que é? É por interferência, Bruno. Ele não tem porca nenhuma, tá? Ele é por interferência. Então, o passo da rosca desse parafuso, ele vai buscar as laterais do canal, do trilho, e ele faz essa fixação pelos canais. Então, isso é uma tecnologia de construção civil, tá? Que já é utilizada há muitos anos pela construção civil para fazer aquelas fachadas de prédio, né? Aquelas fachadas elitizadas, né? Aquelas fachadas de pele de vidro, né? E é o mesmo critério. Então, toda vez que você tem sempre o esforço da tração, né, para você puxar o módulo para fora do trilho, ele tem sempre uma característica das paredes se fecharem e travar cada vez mais o parafuso nesse canal, né? E devido a esse atarrachamento pelo canal, as oscilações que você tem sobre efeito de vento, eles não permitem que o parafuso volte no sentido oposto para ele poder vir a soltar. Então, é uma questão de tecnologia que o mercado de extrusão de alumínio criou para o sistema de fachada pele de vidro, que é algo que trabalha em constante movimento do vento. Então, ele não tem ali um controle de torque, ele não tem uma porca, ele não tem uma arruela para se fazer essa interferência. E aqui as outras dúvidas aqui que surgiram, né? Esse tipo de solução, ele necessita de reaperto periódico, né? E se tem essa necessidade, qual que é a periodicidade? E uma outra dúvida também, Júlio, para você responder, né? Qual que é o material do parafuso, qual que é o material do trilho? Se eles forem de materiais diferentes, tem algum problema de coeficientes de temperaturas diferentes, expansão, alguma coisa desse tipo? Não, vamos lá. Bom, então na sua primeira pergunta, a questão da manutenção. A manutenção a gente sempre recomenda que toda vez que a pessoa for, sei lá, do processo de limpeza dos módulos, fazer uma checagem visual nos clamps ali, para ver se teve alguma situação ali fora do comum e fazer um reaperto, é prudente, né? Como todo equipamento mecânico, ele está passivo de você ter alguma situação ali que venha a acontecer uma soltura dele. O histórico é totalmente positivo de não ter essa soltura. Como eu digo, esse produto, esse sistema de fixação de ancoragem, ele foi criado para fachadas de prédio. Então, você tem uma situação ali que você não consegue fazer manutenções constantes de reaperto, né? Então, como eu digo, a SPIN não criou esse sistema. A SPIN utilizou esse sistema que já vem do mercado civil e nós achamos totalmente compatível com o fotovoltaico, tá? Então, ele já é um sistema que ele não necessita de reapertos constantemente. O histórico diz que ele não tem essa soltura do clamp. Fazer uma verificação por uma questão pontual que possa ter tido algum problema, isso está todo mundo vulnerável a acontecer uma situação como essa. Então, ali a gente sempre recomenda que, nos períodos que você tem ali uma manutenção do sistema ou qualquer eventualidade que você venha estar olhando, é sempre prudente
fazer uma checagem com relação a essa questão do aperto. Mas, como eu volto a te dizer, tá? O histórico diz que esses reapertos, eles não tiveram um problema, não tem um histórico de problema. Olha, os parafusos soltam com 1 ano, com 2 anos. Não. Então, realmente, para que ele foi criado, ele cumpre muito bem o seu papel. Na questão dos materiais, os parafusos são em aço carbono com tratamento organometálico, né? Então, ele não tem reação com o alumínio, que são o material dos trilhos e dos clamps. Eles não têm reação, até porque, mais uma vez, o mercado automotivo criou esse tratamento, mostrou para o mercado que tinha essa necessidade de substituir parafusos de aço inoxidável da montagem de carros para colocar parafusos com um tratamento que pudesse manter contato com o alumínio em situações extremas de calor ou extremo frio e não gerar a corrosão bimetálica. Então, o tratamento organometálico, que é utilizado nos parafusos, porcas e arruelas da SPIN, ele pode manter total harmonia em contato com alumínio. Ele não gera atrito ou qualquer tipo de corrosão bimetálica em contato com esse outro material nobre. Eles se conversam. E hoje o mercado automotivo, ferroviário, aeronáutico, todos eles, os principais fabricantes desse mercado, players desse mercado, mudaram muitos parafusos de aço inoxidável para o tratamento organometálico que a SPIN aplica nas peças atualmente. E com relação a coeficientes térmicos diferentes, tem algum problema relacionado a isso? Não, a relação que nós fazemos da parte ali do parafuso de atrito, isso a gente buscou até ajuda dos nossos fabricantes de extrusão de alumínio para entender essa questão de dilatação dos materiais. Então, quando a gente determinou ali o canal, né, a espessura que nós temos ali, então é um trabalho em junção, tanto com o fabricante do parafuso, que ele dá ali uma determinação mínima do que ele entende de ter um canal apropriado para se fazer o travamento dele, quanto também da engenharia dos fabricantes de alumínio. Então, eles têm pessoas, eles têm engenharias lá dentro que auxiliam nós, como clientes, com relação a essa situação. Então, isso a gente daí se buscou na questão de testes, né? Então, quando você joga para o laboratório e vai fazer os testes de pull-out, então você acaba fazendo a validação disso. Então, as geometrias que nós temos de parafuso e dos trilhos, eles não foram, basicamente, não são dois produtos comerciais que nós fizemos a força eles trabalharem, né? São situações que as engenharias se trabalharam e chegaram em determinadas medidas para haver qualquer tipo de compensação que você tenha de oscilação, de contração ou de expansão de materiais para determinada, enfim, para qualquer tipo de região do Brasil. Então, a gente entende as dilatações que sofre o nosso trilho de alumínio, que os parafusos sofrem calor, e aí a gente faz com que essas tolerâncias se conversem e você não fique numa situação, olha, se bater 0 graus, a gente vai ter problema, se bater 40, a gente vai poder ter um problema nisso. Não, a gente entende que coloca de uma forma harmônica essa relação, esses atritos entre materiais, né? Legal. Eu lembro até da minha época que eu trabalhava com projetistas mecânicos, Júlio, tinha até um nome, não sei se você pode me confirmar, né? É feita uma análise de stack-up, né? Para pegar as tolerâncias das peças que entram em contato e ver se não vai ter nenhum problema, né? Às vezes você coloca em situações diferentes, né? Você coloca lá, porque quando você faz um perfil de alumínio extrudado, ele tem tolerâncias mínimas e máximas por norma no Brasil, que cada cota pode oscilar, né? Então ela pode ir para tanto, para mais ou para menos. Então todos esses projetos de trilhos, de clamps, toda essa parte, a gente sempre entende a questão dos mínimos e máximos da onde ela pode chegar e a gente faz a avaliação. Então fazer trocas de ferramentas de extrusão, elas são feitas de formas constantes, esses reparos são feitos porque, ora, você vai engordando o material, você vai criando mais massa, né, por atrito da ferramenta, que ela vai se desgastando, ou se ela tiver muito nova, onde ela tem menos, né, você vai ter menos massa de alumínio passando sobre ela. Então, entender esses parâmetros é algo que a gente faz de uma forma bem, vou dizer assim, constante em cada produto que a gente desenvolve, é sempre levado em conta esse tipo de avaliação, esses cenários mínimos e máximos onde os materiais vão se trabalhar em encaixe, né, entre eles, né? Legal. Esse slide rendeu bastante pergunta. Aqui tem mais uma última aqui, depois a gente segue. Mas okay. Não, tranquilo, para o seu tempo. A pergunta aqui é se o
Se eu precisar retirar um módulo, né, ou recolocar o parafuso novamente para reposicionar o módulo, o sistema não vai perder essa fixação ótima aí? Não, Bruno, não, porque como eu digo, né, é o que eu estou falando, é buscando coisas do passado para poder ter tranquilidade no futuro, né? Imagine um prédio, aqueles prédios enormes, nas marginais em São Paulo, todos envidraçados. Imagine que ele teve um problema de uma placa bem no meio do prédio. Você concorda comigo que é totalmente improvável você tirar toda uma linha de placas de vidro daquele prédio para poder recolocar, né? Então, quando a gente vou refazer, quando nós trouxemos esse sistema para a SPIN, a gente pensou em problemas. Então, colocar um clamp. Ah, estou com uma manutenção, coloquei o módulo torto. Eu posso tirar e colocar de novo no mesmo lugar? Pode. Eu posso colocar de novo no mesmo lugar? Pode. Eu posso colocar um pouquinho torto? Pode. Nós fizemos um teste de pull-out com 10 recolocações no mesmo lugar. Tá? E com essas 10 recolocações no mesmo lugar, chegamos no nível de resistência que seria o aceitável, alguma coisa na casa de 5 a 6 vezes mais. Então, recolocar ele no mesmo lugar é pensar em erro. E nós somos obrigados a pensar em erro. O instalador não precisa ser perfeito. Ele pode ter que fazer uma manutenção, ele pode ter que trocar um módulo do lugar, e você não vai pegar o trilho e jogar fora. Ou reposicionar uma linha de 40 módulos. Então, você pode tirar e pode colocar no mesmo lugar, que você vai continuar com uma eficiência tão boa quanto na primeira colocação. Então, pensar em erros. E isso nós temos até em laudos, tá? Nossos laudos de pull-out mostram 10 reapertos na mesma posição. Depois é feito o teste de tração do parafuso para poder comprovar essa eficiência. Então, para o que foi pensado esse sistema, uma das aplicações que tem nesse sistema já previa situações como essa. Por isso que a gente viu essa similaridade com o fotovoltaico e trouxemos ele para o nosso portfólio. Legal, ótimo. Cessaram as perguntas aqui, pode seguir. Legal. Bom, isso daqui, Bruno, é uma coisa que, como a gente fala, redução do tempo de montagem, né? Então, olha só, o que a SPIN vai fazer ouvindo instaladores, o que vai vir de novidades na situação. Olha que legal. Então, o instalador vai receber lá uma caixa com saquinhos já pré-determinados com parafusos para cada etapa de montagem do sistema, as peças que fazem parte dos sistemas metálicas, né? Aqui no caso um sistema de gancho cerâmico, as bases, e aí você fala, instalador está lá em cima do telhado e ele vai fazer a montagem disso daqui. Chegamos à conclusão que a maior parte das pessoas que compram um sistema não é quem monta. E aí a gente recebe muitas ligações, olha, eu estou com um sistema montando, que eu estou tentando falar com o cara do escritório lá, que fez a venda, eu não consigo falar com ele, mas eu não sei como que monta. Então, a gente pensando em tudo isso, a gente formatou kits para se montar módulos, kits iniciais e kits complementares, né? E dentro dessa linha, os materiais, eles passam a vir dentro de embalagens e nós vamos para a questão, principalmente de quem está no telhado, que ficar no telhado é uma coisa muito ruim, é bem complicado. Então, para uma redução, para que a pessoa fique mais confortável, para valorizar essa pessoa que realmente está em cima do telhado, a gente vai passar a mandar agora dentro das nossas caixas, dos nossos kits, um manual de montagem. Você fala assim, poxa, parece uma coisa tão boba, mas não é. Né? Então, você tem um guia muito rápido ali, com os desenhos, com a vista explodida do material, como se monta a peça A na peça B, quais os parafusos, com as medidas, com as principais formas, nada de muito texto, tudo bem visual, para que a pessoa possa fazer essa montagem, para que a pessoa esteja em cima do telhado e ela sofra o quanto menos. Então, são situações que a gente ouve do mercado, que a gente está buscando informações com o pessoal do mercado e trazendo algumas praticidades, né? Então, isso para nós seria para nós aqui um grande avanço, pensando realmente nesse instalador que está lá na obra para executar a montagem. E se ele não tiver informações, porque a gente tem, né? Então, você pode ver ali nesse manual, nesse guia que está aí dentro da caixinha, tem ali um QR Code. Ah, eu sou mais curioso, eu quero ver seu manual completo, eu não quero o guia rápido. Ok, ele pode clicar ali no QR Code, vai jogar direto para o nosso site e ele vai pegar aquele manual lá de 7, 8 páginas, que aí vai ter várias informações, vai ter informações mais detalhadas. Mas por uma situação emergencial de entender posicionamento das peças do que ele recebeu para montar, isso daqui vai resolver para ele tranquilamente. Né? Então, são formas diferentes que, né, eu vou dizer, a SPIN como um fabricante,
ela quer mostrar. Então, nós temos um manual completo? Temos. Temos um guia rápido no YouTube? Temos. Temos um manual que vai dentro das caixas dos kits agora que forem comprados? Temos também. Então, são formas diferentes de atingir o máximo possível de públicos diferentes que vão ler o manual, que a gente sabe que são pessoas diferentes, têm formas diferentes de interpretar. E a gente colocou mais uma forma de deixar mais claro e mais rápido o processo nosso de montagem. Então, a gente quer que as pessoas não percam tempo de ligar para a SPIN, ou ligar para o distribuidor, ou ligar para qualquer pessoa para buscar informação. Já está na mão dela. Ok? Tá ótimo. Maravilha. Na sequência, então, para finalizar, a gente vem com o que a gente falou, redução de tempo de montagem, né? Então, a gente fica feliz, né? Porque teve alguns paradigmas aí que a gente levantou desde o começo das nossas atividades, né? Onde a gente foi contra algumas modalidades do mercado, como eu disse lá atrás, algumas situações de produtos, que a gente foi, lançou produtos e aí a gente viu que o mercado teve alguma reação com relação a isso e foi bem interessante. Então, os sistemas vamos fazer uma situação de redução de tempo de montagem, né? Um caso prático aqui, só para ilustrar, né? Então, um sistema de telhado lá trapezoidal, ou zipado, que seja, aonde ele vai colocar lá um mini trilho. Então, fazendo uma brincadeira bem rápida, né? Então, vamos instalar 4 módulos com um sistema de mini trilho e vamos instalar 4 módulos com sistemas de trilhos contínuos, né? Então, para instalar 4 módulos no sistema de mini trilho, nós vamos ter aqui, 10 pontos de apoio a serem colocados. Normalmente, pelo mercado, temos aí, né, da concorrência, 4 pontos de fixação por ponto de apoio. Então, aqui, num caso como esse. No sistema da SPIN, no telhado trapezoidal, na linha nova nossa, a gente vem com 6 pontos de apoio somente e 2 pontos de fixação por apoio. Então, fazendo uma brincadeira aqui num sistema, vamos fazer um projeto aqui, um casezinho de 96 módulos com mini trilho. Teríamos ali 240 suportes a serem instalados num sistema como esse, gerando um total de 960 pontos de fixação a serem montados. Fazendo um comparativo com as nossas novas propostas de produtos, né? Então, a gente traz o mercado para um lado e agora a gente vamos tentar ir para o outro. Então, os mesmos 96 módulos a serem instalados, nós caímos para 144 suportes, né? E 288 pontos de fixação. Então, o que isso traz lá para o instalador final? Então, sistemas de suportes, né? 240 do mini trilho contra 144, redução de 60%. A menos de suporte a serem instalados num projeto deste tamanho, né? Elementos de fixação, parafusos a serem colocados. A gente sempre ouve muito isso dos instaladores. Precisamos de menos parafusos. Precisamos colocar menos parafusos e ter a mesma eficiência, né? Então, a gente vem nessa linha. Então, 960 parafusos para um sistema convencional de mini trilho, né? Não vou citar marcas na linha subjetiva, estou falando num modo geral de mercado, tá? Numa linha dessa, não que esses números sejam totalmente exatos com todas as marcas, né? nem esse é o nosso objetivo aqui no momento agora, é comparando, às vezes, nós como nós mesmos, com produtos nossos do passado. Então, você entra aqui com 960 contra 288, então tem mais de 70% de redução aqui de materiais. Então, isso daqui é pensar realmente de uma forma mais eficiente, que os instaladores consigam fazer as mesmas coisas de uma forma mais rápida. Então, ele fazer uma análise, né, entre um produto, poxa, gasta um pouquinho mais, mas respeito características, respeito tudo, mas, poxa vida, então eu estou com um sistema aqui de 200 módulos, né, o dobro desse daqui, então eu iria para 480 suportes contra 240, 250, pego meia hora, quantos minutos eu levo para pôr um suporte desse, multiplicado pela quantidade de peça, poxa, eu vou chegar em 6 horas a mais, 5 horas a mais. E aqui com o trilho eu faço toda a minha montagem de uma forma contínua, em cima. Para mim é muito melhor. Eu gasto um pouco mais na estrutura, mas eu ganho na minha montagem. Então, esse é um dos pontos que a SPIN, nós vamos vir aí com a nossa nova linha de produto nos próximos dias, e é uma das coisas que a gente está deixando cada vez mais na cabeça de todos nós dentro da nossa fábrica, é pensar realmente no instalador, é pensar na velocidade de obra, porém, com todas as seguranças, com tudo que
que a gente já defendeu, com a bandeira que a gente já levantou desde o início das nossas atividades e quando a gente conheceu aí o pessoal do Canal Solar e já fizemos muita coisa junto, sempre com esse pensamento, né, Bruno? Não, e interessante, né? Você, além de reduzir o tempo de montagem e o esforço de mão de obra, né? Quando você tem menos pontos de fixação, de conexão, são menos coisas para darem errado também, né? Então, Quanto menos furo no telhado, menos chance de ter vazamento, né, Bruno? Vamos pensar desse lado, né? exatamente. É Então, isso isso tem mesmo. que ser colocado na ponta do lápis, né? É um atributo importante também para um produto, né? Para quem, o Total. pessoal que faz obra aí sabe, né, que não é fácil, né, subir no telhado, né? O pessoal às vezes instala, por exemplo, em regiões com a temperatura elevadíssima, né? E às vezes você tem até restrição de trabalho, né? Você não consegue trabalhar naquele período entre as 10 e as 14 horas, porque realmente é muito quente, e aí você acaba tendo questões aí relacionadas à agilidade de montagem do teu trabalho também, né? Total, eu tô com uns clientes meus lá do norte e do nordeste que estão adorando, né? Quando fizemos a apresentação dessa linha nova de produto, eles falaram, Júlio, cada parafuso, você tira seu suporte trapezoidal, você sai de 4 para 2 parafusos, toda essa parte, cara, é incrível, cara. É bem-estar, cara. É bem-estar do produto. É uma das nossas apostas, pensar cada vez mais nesse público final, cara. Eu diria que realmente esses são os nossos maiores clientes, né? Eu acho que é isso. A gente tem que o fabricante, né, quem propõe uma solução tem que sempre pensar no público que vai usar, né, nos públicos que vão usar aquele Sim, produto, né? com certeza, com certeza. Esse é o nosso objetivo. Mais do que nunca, tá todo mundo debruçado a cada dia tentar evoluir mais nesse aspecto. Não, legal. O Júlio, até o pessoal aí já se adiantou e colocou algumas apresentações nossas. Eu não sei se você tem mais algum slide aí Nada, para. Bruno, nada. Esse é só agradecer mesmo. O que a gente queria era mostrar que, volto a dizer, performance de sistema é mais do que ligar módulo, é pensar na cadeia num todo, é pensar em tudo que está ligado. E aí essa era a nossa mensagem do dia hoje que a gente queria passar e mostrar que a gente está atento a isso e mostrar que a gente está a todo momento aí disposto a evoluir também e também estamos à disposição, colocar à disposição de todo o seu público aí para qualquer dúvida ou qualquer outro questionamento que venha até agora ou nos próximos dias. Sabe que meu número de celular aí tá livre para todo mundo aí, o que precisar a gente está à disposição, cara. E eu sei disso daí. Tem gente que fala aí que às vezes liga lá para você à noite lá e você responde, né? Isso é muito legal. Isso daí mostra aí o Sou compromisso. meio maluco para isso, cara. Fala para você, mas eu gosto. Confesso para você que cada vez que a gente ajuda alguma coisa, eu ajudo em algum ponto, eu confesso que é muito satisfatório para mim. Eu confesso que eu gosto disso. É propósito, né, Júlio? É propósito, cara. Isso realmente propósito nosso mesmo. Né? Ô, Tá no Julião, DNA nosso. tá, Ô, Júlio, tem algumas perguntas aqui, tá? Como eu sei que você também gosta, né, de uma boa conversa, né, e são perguntas boas aqui. Eu Tem tô no uma seu tempo. pergunta. Desculpa, pessoal, que eu fui colocando as perguntas aí durante a apresentação e eu acabei não dando o crédito, né, para as perguntas. Mas agora aqui tem uma pergunta do Elano Barbosa. Ele está perguntando o seguinte, Júlio: Diga as aí. estruturas dos módulos e do próprio telhado sofrem mais com as cargas de compressão ou com o arrancamento pela ação do vento? Cara, toda vez que você faz essa avaliação, é que eu falo, né? Você tem uma situação que se você está no mesmo plano do telhado, é uma situação, você tem menos projeção do módulo sobre a questão de tração, mas você tem também a questão de compressão e você também tem um problema de sucção. Cara, eu vou dizer para ele nesse momento que às vezes se ele tiver algum caso um pouco mais específico, alguma situação dele mais em casa, eu posso até, se puder ir via chat aí, colocar meus contatos diretamente para ele e a gente olhar cada caso em si, né? Vamos dizer, se tem alguma particularidade que ele esteja precisando desse tipo de informação, podemos auxiliar ele nessa parte de engenharia. Mas eu diria que ela pode ser meio vulnerável, ela pode ser meio variável, né? Se você tiver uma situação de ajuste de inclinação, é uma situação, você vai ter uma propensão de arranque muito maior do que quando no mesmo plano, onde você entra ali com uma compressão, que o vento vai entrar, ele vai vir de cima para baixo e vai criar uma situação instável no trilho, né? Você vai forçar ali o trilho
a uma outra situação. E se você tiver num triângulo de laje, você passa a ter também uma incidência grande na tração, que vem no seu lado oposto. Então, eu acho que meio que para cada caso ele pode ser feito uma análise de formas diferentes, ou entender pela aplicação, Bruno. Legal. E até eu queria explorar um ponto aqui com você, Júlio, Diga. porque né, a ação da compressão, né, me corrija, eu não sou mecânico aí, né, sou pica-fio, né, sou engenheiro eletricista, né, E eu sou mas... eu sou do comercial, cara, pra você ter uma ideia. Então tá bom. Tá. Por isso que eu tô te falando, Elano. Então, se tiver algum caso em específico que você queira uma explicação mais detalhada, uma ajuda em algum caso específico que você esteja sendo questionado, cara, tá à disposição. Bruno, fica à vontade de passar meu contato e eu posso colocar meu pessoal de engenharia lá, o Paulo, o Gava lá, que é o diretor da empresa e cuida dessa parte também. E, cara, vai ser um prazer poder te auxiliar ou te esclarecer com números de uma forma mais clara a sua pergunta. Mas eu queria até perguntar para você, né? Porque a força de compressão, né, a que ele está se referindo é o peso ali dos módulos que eles estão fazendo na estrutura, né? Sim, E aí coloca a ação do vento, né, um ou outro, né? Mas essas duas forças elas podem inclusive atuar em conjunto, né? Se você tem uma rajada de vento, né, ou direta forçando para baixo, ou alguma componente ali colocando esse esforço, né? Na verdade, você pode ter as duas coisas atuando ali sim, para um sim. estresse do telhado ou da estrutura, né? Sim, na verdade, sim. Quando você coloca lá, você vai colocar assim, em determinada situação, se você colocar um módulo inclinado a 23 graus num prédio em Balneário Camboriú, com 30 metros de altura, tomando a carga de vento daquela região, você concorda comigo que o peso do módulo sobre o trilho é irrelevante? A carga de vento que vai estar trabalhando em cima dele ali é infinitamente maior do que o próprio peso acoplado do módulo. Então, por isso que eu digo para você, né, que você tem situações ali onde o peso do módulo passa a ter maior interferência no trilho, dependendo da região ou aplicação, do que em determinadas, né? É por isso que a gente acaba colocando meu ponto de vista dessa forma, né? Você tem situações diferentes, posições e aplicações diferentes que acabam, ora, tendo maior interferência ou na compressão ou na tração. E até mesmo, como eu digo, você também tem aquela questão da questão de sucção, onde o vento vai vir e ele vai puxar, ele vai sugar o módulo ali da estrutura que está. E aí você vai ter outros pontos que podem interferir, como a má colocação no telhado, que aí a estrutura passa a não ter, não é ela o problema, e sim a estrutura que está recebendo, o edifício que está recebendo a estrutura, que tem que ser avaliado. Aí entra em outros pontos também que acabam contribuindo com isso. Não, legal. Até obrigado pela pergunta, Ilana, né? A gente teve a oportunidade de falar sobre isso, né? Sobre algumas situações diferentes e sobre também aos vários fatores, aos diversos fatores que estão relacionados, né? Não tem uma resposta pronta, cada projeto é um projeto, depende da inclinação, da região, tem regiões que têm uma propensão de ventos com rajadas maiores, né? Obrigado aí pela pergunta aí, Elano. O Júlio, tem uma pergunta do Jaime aqui também, como que é feita a fixação da estrutura da espinha em laje? Ah, legal, cara. Esse é um assunto bacana. Por quê? Jaime, laje é uma coisa assim, os sistemas da Spin hoje, eles não seguem, eles não são fornecidos com o elemento de fixação que faz a interface com a laje. Por que a gente não faz isso, cara? Porque laje é uma coisa que você tem variáveis. Então, nós já visitamos obras em hospitais, já visitei em prédios, em residências, aonde você tem características diferentes de laje. E aí, volto a dizer, e eu volto a dizer que a SPIN respeita a questão de engenharia compartilhada. Nós já tivemos clientes onde ele falou assim, oh, você não mandou um parabolt. Eu falei, tá, mas que parabolt que eu vou te mandar? Ah, um parabolt que se mandasse um parabolt de 3 polegadas resolvia meu problema. Eu falei, não vou mandar. Porque se eu mando o parabolt e você tem uma laje, aonde você tem ali uma manta, ou você tem ali uma situação de proteção, ou você tem qualquer tipo de interface ali, que se você colocar o meu parabolt e ela vai colocar em risco ou vai te deixar vulnerável a qualquer tipo de infiltração ou qualquer outro problema, eu passei a assumir um problema que não é nosso, né? Então, a fixação nós sempre recomendamos, né? Que as lajes,
elas recebam uma sapata, e hoje nós temos vários elementos aí, produtos no mercado, como grout, composto, que podem, que são compostos cimentícios, né? Que são feitos, que são próprios para que você faça essa sapata sobre uma laje, para colocação de ar-condicionado, filtros, enfim, qualquer tipo de equipamento sobre uma laje. E eles são muito bem aplicados para o fotovoltaico. E aí nós temos vários casos, que a pessoa pode usar um chumbador mecânico, pode usar um chumbador químico, pode usar, né, vários outros tipos de sistemas, desde que a pessoa entenda qual é a laje que está usando e ela verifique junto ou com o proprietário ou com alguém responsável dessa parte qual a melhor adaptação. Então, esse cliente do Sul foi muito engraçado, porque ele ficou muito bravo comigo. Ele falou, pô, você não está querendo mandar um parabolt, isso custa barato. Quando ele foi atrás do engenheiro da obra, que era um hospital, ele voltou e me ligou e falou, cara, eu vou pedir desculpa. Se eu tivesse usado um parabolt aqui e furado a laje, o engenheiro ia criar um caos na minha vida, porque não poderia ter furado. Aí ele usou e fez uma base de ground, né? Ele fez uma base ali de ground e colocou e fez o furo sobre o ground e fez a aplicação de parabolt. Então, pensando que o instalador pense nessa parte e não vá no automático, peguei o parabolt da espinha e coloco, e chega lá e tem um problema, então a gente sempre recomenda que faça uma análise da laje e utilize qual elemento de fixação for o mais adequado para cada caso, porque a gente viu que não é unânime, né? Os tipos de formatação de laje hoje não são unânimes. Eu já vi laje de madeira, eu já vi laje com lona plástica, eu já vi laje de tudo quanto é tipo. E a gente viu várias engenharias aplicando situações diferentes para cada um desses casos. Não, legal. Ô, Júlio, tem várias perguntas aqui, deixa eu até resumir algumas delas, né? Uhum. Primeiro aqui o pessoal perguntando, né, como é que, se o webinar vai estar disponível depois, né? A gente vai estar, sim, disponibilizando o vídeo lá no nosso canal do YouTube, tá? Bacana. Outras pessoas estão perguntando se você pode compartilhar o teu contato e apresentação. Aí eu vou sugerir, né, se você puder mandar depois a apresentação para nós com o seu contato lá e a gente manda aqui para todos os participantes. Tá bom, sem problema. Eu coloco na última página lá a parte de contato meu, da SPI, os meus pessoais. Não tem problema nenhum. Pode deixar que na sequência eu já estou compartilhando com vocês aí do canal Solar já. Legal. E a outra dúvida que o pessoal está perguntando aqui também sobre os cursos que a gente está passando aqui na tela, né? Quem quiser, tiver interesse em entender mais detalhes, só mandar também aqui uma mensagem no chat aqui ou no Q&A aqui para gente, que a gente coloca alguns dos nossos consultores aqui em contato com vocês, tá? Júlio, a gente deu uma estourada aqui, mas a conversa está boa. Eu quero mandar mais uma pergunta aqui que ela é bem recorrente, é a pergunta do Gustavo. Teve a pergunta do Pedro lá também, que foi feita lá no chat, que é Tá. a seguinte, né? Até foi uma coisa que você comentou, é sobre a frequência de reaperto dos parafusos, né? O pessoal comentou, até você falou que, né, é sempre bom, no momento que você fizer a manutenção, mas não é prático você, todas as vezes que você sobe, você reapertar todos os parafusos. Então, diante disso, qual que seria uma periodicidade legal aí para, né, recomendada para que esses parafusos sejam reapertados? Bruno, você me fala a memória, que são várias informações, conforme eu acho que eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu acho que a gente coloca no nosso manual lá como uma consideração, acho que acho que não sei se for anual ou a cada 2 anos, a gente coloca ali uma recomendação que a pessoa faça uma checagem ali visual, né? E se algum, porque como eles são muito visíveis ali, né? A forma de fixação dele é muito simples de você ver, então fazer uma checagem ali primeiramente visual e se notar alguma anomalia ali, algum ponto fora. Mas eu acho que no nosso manual, só para não ficar uma situação ruim, eu acho que a gente recomenda de forma acho que anual a cada 2 anos, Bruno. Se não me falha a memória, Bruno, perdão, eu posso colocar na sequência aí e você está mandando para eles, mas se não me falha a memória, no nosso manual está sendo feita essa recomendação. Legal. Ótimo, Júlio. Sobraram aqui algumas perguntas mais específicas, até por questão de projeto, né? Depois eu até vou encaminhar para você essas perguntas, se você puder responder os autores, Lógico. né, cada uma delas, a gente vai Uhum. ficar bem agradecido. E, mais uma vez, a gente agradece a tua participação, foi excelente, como sempre, né?
bastante detalhes, né, de questões aí que às vezes são pouco discutidas e que fazem toda a diferença na hora de entregar o projeto, tá? Obrigado aí pela participação. Obrigado Bruno. Eu que agradeço em nome de todo o pessoal nosso lá da SPIN. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço cedido. E o que eu puder estar à disposição do seu público aí vai ser um prazer estar atendendo. Ótimo. E agradecer a todos vocês, né, que participaram, todos que colocaram as perguntas, interagiram, aqueles que ficaram quietinhos também. O objetivo nosso é sempre trazer informação para vocês, né, novamente, sempre gerar conhecimento para que vocês apliquem, né, conhecimento aplicado. Conhecimento pelo conhecimento sem aplicação não faz muito sentido. Então, espero que vocês tenham gostado, né, e convido vocês a participarem. A gente sempre faz um webinário semanalmente, né, a gente já tem um próximo tema também aí definido para a semana que vem, né, recomendo aí que vocês entrem lá, canalsolar.com.br/webinários, né, e vocês vão ver toda a nossa agenda aí de eventos. Obrigado mais uma vez, uma boa noite, e a gente fica por aqui. Valeu, Bruno, até mais.